combinei aqui de fazer uma espécie de apresentação sobre um pouco da filosofia que tem a ver com o PT, socialismo democrático, e também um pouco do marxismo, porque eu acho que o marxismo também influencia bastante o PT, né? Não só nas suas cores, mas como pela luta do trabalhador. Não que o PT é um partido marxista, mas que ele é um partido socialista democrático, pelo que eu sei, né? Pelo que eu entendo. Mas o marxismo também vem agregar junto à filosofia socialista democrática. Então, o que eu vou ler é parte de uma monografia que eu fiz, uma dissertação que eu fiz, uma dissertação não, uma monografia, desculpa. Uma monografia que eu fiz sobre a filosofia marxista. Sobre a filosofia marxista, que eu defendi numa pós-graduação que eu fiz em prática pedagógica interdisciplinar em filosofia. Então, eu vou ler ela e vou explicar. Mas ler mesmo. Tá. A filosofia marxista. Explicação dos conceitos. A filosofia tem o objetivo de resolver problemas, e isso não fica de fora da filosofia marxista. Marx, em seu trabalho, continua a lógica dialética originada por Hegel. Todo avanço científico tem como objetivo a contraposição de teses opostas. O sim e o não, o prós e os contras, o ser e o não ser. Mas de onde se originam as teses opostas que aparecem? Isso acontece porque todo pensamento é incompleto. As teses que se enfrentam não são só opostas, elas são divergentes, muitas vezes, e carregam sínteses. As teses que se deparam são subjetivas, elas dependem do sujeito humano para a compreensão. Tá. A filosofia é a ciência que busca a verdade, e como tal ciência tenta entender a dialética, que a filosofia marxista tem para que ela supere as dificuldades que encontramos na superação da vida, em direção a uma vida melhor e superior, que tenha como fim a dialética como força motriz da superação filosófica. Tá, aqui, então, abre aspas. De fato, o filósofo, como todos os demais seres humanos, é obrigado a buscar a verdade, tatear e avançar passo a passo, confrontando as experiências, as hipóteses, os conhecimentos já adquiridos, com todas as contradições que eles apresentam. Fecha aspas. Henri Lefebvre, página 28. Marxismo, o nome do livro. As contradições têm em seu papel importante na atividade humana. Tem um papel importante na atividade humana. Ela lança teses muitas vezes insuficientes que necessitam ser pensadas na dialética. As contradições apresentam uma importância real e objetiva. Eles têm como objetivo lançar respostas que não são aceitas facilmente e dão origem à dialética, que tenta apresentar melhoras, às vezes falsificando parcialmente e às vezes por inteiro teses. O homem procura a verdade por intermédio da dialética, ou seja, pela seleção das explicações que tentam descrever a experiência. Essa é a razão dialética. Essas explicações têm duas, na maioria das vezes, ou se aceita uma ou se aceita outra, pela coerência e pela adequação material. Marx foi o primeiro a colocar em andamento o método dialético materialista. Abre aspas. Um único ponto importante, diz Marx, descobrir a lei dos fenômenos estudados. Descobrir não somente os relacionamentos dos elementos de um fenômeno em um dado momento, mas a lei de suas modificações e de sua evolução. Fecha aspas. Henri Lefebvre, Marxismo, página 30. Quando falamos de uma tese, falamos de alguma coisa que descreve a existência. E antitese também descreve a existência. Ela nasce pela dificuldade que a tese tem em descrever a existência. A antitese é uma nova tese, que traz elementos das duas teses anteriores. Essa seria uma síntese. Vale lembrar que todas as realidades apresentam elementos contraditórios, positivo e negativo, ser e nada, que entram em dialética e fazem com que haja novas respostas. A dialética feita por Hegel e colocada em andamento por Marx faz análise na realidade social, política e econômica. A filosofia de Marx analisa a realidade em movimento. Ela tenta definir cada período como, por exemplo, o capitalismo. Ele está em movimento e sua modificação aponta para a quebra geral dos indivíduos na sociedade. O capitalismo pertence
as mesmas pessoas e ele se anula. Então, o capitalismo acumula riqueza, a riqueza não é dividida entre as pessoas e ele se aniquila. Ele aniquila o ser humano como igualdade, ele aniquila o ser humano como totalidade. As pessoas que ficam fora ficam cada vez mais pobres. Pela razão, vemos que é possível mudar essa relação com a construção do socialismo, um sistema que se opõe ao enriquecimento de alguns que acumulam capital. O marxismo, quer dizer, o capitalismo, não se origina do nada. Ele se originou do feudalismo. Tinha elementos do capitalismo que se desenvolveram porque apresentaram um elemento a mais na evolução. Mas é de se notar que dentro do capitalismo já existem teses que mostram o próximo sistema, que é o socialismo, para que um novo passo seja dado na evolução da sociedade. Isso são os sindicatos e o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, além da divisão da sociedade em classes. A realidade a ser atingida aparece dentro dos sistemas, e o método marxista mostra isso. Os sistemas sempre se superam pelo movimento das sociedades e da história, pela dialética, ou seja, pela síntese. O método marxista mostra que não é só pelo movimento, mas pela abstração que atingimos um próximo sistema. As verdades do marxismo para atingir um novo sistema pegam todos os objetos de estudo de uma teoria e por isso são racionais. A análise do marxismo mostra que superação do sistema para um sistema superior ao do capitalismo, esse sistema socialista que é atingido pelas contradições do capitalismo, a pobreza é cada vez mais crescente por causa de um enriquecimento cada vez maior por parte de grandes multinacionais, vai desapropriando o proletário, que sem riqueza se vê atrincheirado e obrigado a se organizar por intermédio de partidos, sindicatos e outras organizações que tentam a sobrevivência e a superação do capitalismo, do sistema que explora do homem pelo homem, o sistema de exploração do homem pelo homem. A classe proletária é a classe revolucionária que fará a transformação do sistema. Então, a classe desprovida é a classe que tem que estar pensando num novo sistema, é a classe que deve estar lutando por um novo sistema. Então, essa luta pelo novo sistema é uma luta que se trava diariamente, é uma luta que se trava intelectualmente e é uma luta que se trava praticamente, na prática também, ou melhor dizendo, na praxis, na ação. O método filosófico marxista captura todos os objetos em sua essência. Ele não é apenas o guia para a ação, ele é um método científico que tenta mudar a existência, se apropriando da realidade como objeto da construção de um novo sistema, mais capacitado para a classe proletária, onde não haja mais conflitos de classe e nem dificuldades da pobreza que é causada pelo capitalismo. E o marxismo é a ciência segura na tomada de decisões na construção de um próximo sistema e na humanização. A teoria em questão nos permite pensar em um mundo planificado, em que a geografia humana é pensada e também os países. O método filosófico marxista tenta entender isto para saber por onde vai o mundo, para onde vai o mundo e para onde vão as forças humanas em questão. O importante seria historicizar. O crescimento econômico também é avaliado para que as forças produtivas o aumentem e que se tenha uma superação das dificuldades. A luta entre burguesia e proletário é uma luta dialética que se afunilará com o tempo, de maneira que se terá uma solução para os marxistas. Claro, isso de uma forma ideal que ganha prática. A solução será a dissolução das desigualdades de classe. Isso se deve acontecer no socialismo. Isso deve acontecer no socialismo. E só terminará no comunismo. A lógica hegeliana fala de um fim da história e do conhecimento absoluto. O marxismo fala do fim da desigualdade com o comunismo e de uma humanização. A luta de classes trará uma nova realidade que virá através da dialética. Para Hegel, o concreto é concreto e traz em si uma volatilidade que pode ser transformada com o aumento do conhecimento lógico ou das descobertas lógicas. A lógica é a ciência que inferencia e faz abstrações. O que se deve saber é que a lógica aplicada à matéria ou ao concreto é diferente. Ao contrário de Hegel, que acreditava que o desenvolvimento vinha por intermédio do desenvolvimento do espírito, Marx acreditava no desenvolvimento por via material. A lógica desenvolve, mas ela desenvolve mais materialmente.
imediato, ao contrário do que Hegel pensa no desenvolvimento do espírito e depois no desenvolvimento do concreto. Então, Marx pensa em estar desenvolvendo as tecnologias. Está desenvolvendo as tecnologias, como, por exemplo, a tecnologia de comunicação, a tecnologia da informação, para que as pessoas tenham acesso a ela e compreendam a natureza e assim possam estar modificando o mundo. Então, seria um baluarte das ciências naturais também, a comunicação. A ciência é parte do entendimento que entende a realidade e a faz pensar na dialética marxista. É a crítica, mas não somente na maneira lógica de maneira material, mas sim de maneira material, com o trabalho da existência de uma maneira material e prática. A filosofia seria importante e agregaria a compreensão de um novo sistema, uma nova filosofia de espírito livre, podemos sim dizer, a filosofia materialista dialética, que é o movimento da razão e da matéria. Esse estado filosófico e crítico da pós-modernidade, de uma maneira que se deu e se prega ou se entende, a nova civilização seria uma civilização elevada no sentido até mesmo nietzschiano, de espírito livre, no espírito do artista. Então, o proletário seria uma espécie de novo artista, uma nova vanguarda, que estaria fazendo de tudo para transformar a natureza e transformar o mundo num mundo melhor, num mundo mais igualitário, num mundo mais justo. Então, eu acho que era isso que eu tinha para falar.